Apartamento onde filho tirou a vida dos pais em Itapuã tinha cruzes e a Bíblia rasgada. Guilherme Henrique César, de 22 anos, tirou a vida dos pais no apartamento da família e depois tirou a própria vida em Vila Velha. Uma matéria muito recente, de 4/8/2021, e foi nos enviada pelo nosso querido irmão Silvomar Ramos. Desde já fica aqui o agradecimento a esse irmão de fé e batalha. As imagens mostram um cenário assustador no apartamento onde um filho tirou a vida dos próprios pais entre a noite da última terça-feira de agosto e a manhã desta quarta-feira de agosto de 2021, no bairro Itapuã, em Vila Velha. Após tirar a vida do médico Paulo de Oliveira César, de 68 anos, que também era pastor, e a esposa Raquel Henrique César, de 61 anos, o estudante de medicina Guilherme Henrique, de 22 anos, tirou a sua própria vida. Segundo apurações da mídia que esteve no local do crime, após tirar a vida dos pais, o jovem ligou para um familiar e informou sobre o que ele havia feito e disse ainda que teria que tirar a própria vida. Uma irmã de Guilherme, que mora no Canadá, voltou para o Brasil após a brutalidade dos fatos. Por volta das 4h30 da madrugada, a Polícia Civil foi acionada para um encontro de cadáver na Baía de Vitória. Ao encontrar o veículo do estudante de medicina, pela placa, os policiais identificaram a residência de Guilherme. Durante a manhã, equipes foram até o apartamento e encontraram os corpos do casal em cômodos diferentes. Paulo estava caído no banheiro, enquanto Raquel foi localizada sobre uma cama. Ambos foram executados a facadas. Relatos dos policiais que realizaram a perícia indicam um cenário que se assemelha a um ritual demoníaco no apartamento. Em diversos cômodos da casa havia o número 666 pintado em vermelho, em alusão à besta do Apocalipse. Além disso, cruzes invertidas estavam em paredes e espelhos. Na sala, uma mensagem dizendo que o diabo desceu até vós e poucos lhe resta. Página de uma Bíblia cor cinzas e também com os dizeres "Ele me obrigou" foram encontrados pelos peritos. No imóvel também havia garrafas vazias de cerveja, vinho e embalagens de cigarro. Vizinhos do apartamento onde o crime brutal ocorreu contaram que a família era tranquila e não demonstrava nenhum comportamento anormal, inclusive Guilherme, que tirou a vida dos próprios pais com golpes de faca. A polícia agora investigará o que levou o jovem a cometer os crimes. Pelo amor de Deus, já está aqui demonstrado, né? Aqui tem a nota da Polícia Civil e aqui encerra a parte importante da matéria. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, quem acompanha o nosso canal, quem viu os nossos vídeos sobre o aumento do satanismo no mundo, sabe muito bem o que está acontecendo. Infelizmente eu tenho que dizer, eu avisei. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. A doutrinação que está acontecendo, a negação da própria mídia sobre os fatos espirituais, sobre a influência maligna daquele que veio apenas para enganar, tá aí mostrando os seus resultados. Nessa própria matéria, você que é desperto, deve ter notado que eles deixaram para falar sobre as partes espirituais quase no final da matéria. Isso é proposital. Por quê? Porque eles sabem que poucas pessoas, quando leem a matéria, a notícia, elas chegam até o fim. Então, embora como foi o caso do Lázaro, um crime com indícios muito fortes do lado espiritual, da presença maligna agindo na vida das pessoas, assim como o nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, o nosso mestre disse, que a nossa luta não era contra a carne, era preciso se revestir todos os dias da armadura de Deus, porque somos atacados, somos influenciados por essas entidades, a menos que estejamos unidos com Deus. A mídia não quer isso. A mídia tem trabalhado por muitos e muitos anos, décadas, eu diria até século. Ela trabalhou muito para desmanchar aquilo que o cristianismo conquistou, deixando claro que o caminho de Deus é esse, é seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. E eles falando que não pode ser assim, e as outras, devagarzinho, estão trazendo a adoração a entidades malignas que pedem sacrifícios humanos, que doutrina pessoas, faz uma verdadeira lavagem cerebral nelas, entram de fato, assim como o Espírito Santo entram naqueles que aceitam Jesus Cristo, o espírito maligno também domina essas pessoas, é um fato, e tudo que ele quer é a destruição, tanto da pessoa como aqueles seus familiares. Nesse caso você viu
que o pastor e a sua esposa foram atacados pelo seu próprio filho. Aí alguns alienados vão dizer, mas o filho era filho de pastor e mesmo assim foi atacado? Pois é. Às vezes não basta apenas você ir para a igreja. Às vezes não basta apenas você, meu irmão, orar. Você tem que fazer com que as pessoas da sua casa entendam que esse é o caminho. Deus não nos colocou no mundo para nós vivermos apenas a nossa vida. O próprio Jesus Cristo, em seu ato final, deixou claro que o sacrifício é a meta do cristão. É sempre fazer algo por outra pessoa, ajudá-lo, tirá-lo do abismo. Porém, um mandamento só eu vos deixo. Amai uns aos outros como eu vos amei. Qual foi o exemplo? Como foi que ele nos amou? Chegou a amar tanto ao ponto de se sacrificar por todos nós. A partir do momento que a gente acha que isso é apenas crendice, que é igual às outras, trazemos as outras doutrinas para dentro da nossa vida, ficando à mercê do maligno. Um espaço vazio pronto para ser invadido. Eu já falei para vocês desse filme mais de uma vez, filme Possessão, e ele mostra também uma pessoa incrédula, perdeu a esposa e ela vive para desmascarar agora todo o lado espiritual. E ele começa a mexer com magia pesada e de repente começa, de fato, a ouvir as vozes. E essas vozes não o deixam em paz até que ele realize os atos ilícitos, os crimes. Eu quero colocar esse trechinho aí para você ver. Olha só. Eu preciso conseguir dormir um pouco. Maldito descanso. Você não vai a lugar nenhum. Ok, não vamos a lugar nenhum. Preciso dormir. Não! Você não vai sair. Eu sei! Tá bom, eu sei o que quer! Não pode tê-la. Não pode tê-la. Tá bom, tá bom. Eu farei isso. Farei isso. Mas não pode ter a Ellie. Me ouviu? Você não pode ter a Ellie. Então você acha difícil que isso seja real? Se você parar de ouvir a opinião de repórteres, formadores de opinião da mídia e até aqui dentro mesmo da plataforma, se você parar de ouvir esses caras, você vai entender que pessoas que cometeram verdadeiras barbaridades relatam exatamente isso. Infelizmente não dá pra gente estar mostrando aqui os casos, mas era muito fácil provar, meus irmãos. Por isso mesmo colocaram restrição. Só quem pode mostrar as matérias pesadas é a própria mídia, que já está aqui dentro. Mas você vê pessoas cometer certos tipos de crime que não vai trazer dinheiro, não vai trazer fama, não vai trazer nada. Só o problema, o cara faz ali perto de uma viatura sabendo que vai ser preso. E aí quando pergunta a esses caras, por que você fez isso? Não, a entidade estava comigo e não me deixava em paz até que eu fizesse. Quer dizer, só quer causar destruição. No documentário que a gente fez, dublado, inclusive, é um documentário em inglês e foi dublado, os sacerdotes do mal dizem exatamente isso. Estamos tendo uma ascensão. As pessoas estão vindo até nós de uma maneira que nem nós mesmos esperávamos. E é o que está acontecendo no mundo todo. Você pega os animes, meus irmãos, dessa nova geração, são todos, generalizando mesmo, todos perversos. Ou seja, são crianças brincando com simbologia, com coisas pesadas, e os pais, quando passa de frente à TV, quando passa de frente ao PC, ao celular do seu filho, vê as carinhas engraçadas, que isso é feito propositalmente. É sempre os bonequinhos engraçados, brincalhões, mas mexendo com coisa pesada. E aí o pai não tem tempo para passar mais de 2, 3 minutos ali, vai embora e o bonequinho tá ali, ensinando que aquela coisa é legal, é bacana, distorcendo todas as verdades que o cristianismo passou. E o pior é que tá fazendo isso com a nova geração. Então casos como esse vai ficar cada vez mais comum, só que a grande mídia, principalmente a mídia nacional, ela não fala.
Nesse caso, por exemplo, bárbaro, que interessaria as pessoas, você viu cruzes invertidas, número 666, o cara deixando claro que foi obrigado a fazer aquilo pela entidade, tudo isso que o cara fez, um claro sinal dos tempos que a gente está atravessando, dos tempos difíceis, a mídia achou porventura não falar. Deram mais ênfase a outro caso de um menino que tirou a vida do próprio pai também neste mês, por isso que eu respeito quem nasceu nesse mês, não estou dizendo que é um mês de maldição, mas é um mês que acontece muita coisa ruim no meu ponto de vista. Costuma acontecer, no meu ponto de vista, mais coisas ruins do que nos outros, tá certo? Por isso é que eu não gosto desse mês, não tem nada a ver com quem nasceu, nada a ver. Mas costuma acontecer muita coisa ruim também nesse mês, apesar de também acontecer coisas boas. E aí, o jovem presenciou o pai batendo na mãe e foi e tirou a vida do próprio pai. Esses foram pra cima. Não, porque aí é uma coisa mais, né, que vale a pena a mídia falar, no ponto de vista deles. Um pai contra filho e sendo liberto pela polícia porque foi legítima defesa, é muito mais ênfase pra eles. Ajuda a reforçar a batalha deles de provar que a família tradicional não presta. Então, acontece isso mostrando as entidades espirituais agindo. Não mostra isso aí não. Isso aí deixa a mídia regional falar. O filho contra o pai, esse aí sim, esse aí a gente vai falar bastante. Então, meus irmãos, tem que ser muito idiota. Inclusive eu vejo outros youtubers. Eu vou fazer um vídeo aqui completo sobre um dos piores desenhos que caiu a ficha finalmente pra mim, que já foi feito, que é desde o nosso tempo que isso acontecia. Agora piorou e muito. Mas até mesmo animes antigos estão sendo refeitos, veja He-Man, com as ideologias destrutivas para a nova geração. Os intelectuais, você vê aqui no YouTube, canais com milhões de inscritos comentando sobre o assunto, mas não falam a verdade para você. Ficam apenas reclamando, fazendo caretinha e dizendo: nossa, não dá para entender porque fizeram assim. Claro que dá. A intenção dos caras como a Netflix, por exemplo, que fez o novo He-Man, não é ganhar dinheiro. Eles já são donos do dinheiro. Essas empresas pertencem a grupos financeiros que são multibilionárias, têm fontes de renda no mundo inteiro. Compram fontes essenciais, serviços essenciais de dinheiro de cada país. Então, se eles ficarem sentados, apenas comendo e bufando, eles vão continuar podres de rico. A intenção deles é usar esse poder, dinheiro, para manipular e formar o mundo que eles sonham. Eles que são fanáticos em suas crenças, crença essa que serve ao mal, eles estão fazendo tudo o que é possível para distorcer e colocar o mal como bom. E o bem, esse sim, que é mal. E que faz separação das coisas. Então, meus irmãos, que esse caso sirva para alertar, para acordar aqueles que dormem ainda. Eu peço que você compartilhe. E eu vou postar o vídeo, vou fazer ele, o vídeo para você ver que essa doutrinação já vem desde os animes dos anos 90. E por isso mesmo é que a gente chegou aqui. Você vai entender no vídeo que eu vou fazer, inclusive, porque antigas séries não são reprisadas. Você vai entender esse motivo. Então fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e vigia, meu irmão. Leva teu filho para a igreja. Não vai na conversa de meia dúzia de fanáticos. Não, a igreja somos nós. Sabemos disso. A igreja somos nós. Mas nem todos nós tem tempo, tem o dom da palavra para explicar a Bíblia. Nem todos nós temos. Então não tem nada demais você pegar o seu filho, sua esposa, seu marido e ir para uma igreja, ouvir a palavra de Deus, orar. Faça isso, meu irmão. Não vá na conversa de meia dúzia de pessoas que só querem realmente é ficar famosos e ganhar dinheiro. Não vá nessa história. Procure a Deus, seja da forma que for. Se você tem tempo, pode pegar a Bíblia, ler para sua família. Você tem o dom da palavra, ótimo, maravilhoso. Parabéns por Deus ter te abençoado assim. Não tem problema nenhum você ir para a igreja. Tem pessoas boas nesses lugares. Tem pessoas preparadas para te falar o que Deus quer que fale. E como Ele prometeu, até o fim dos tempos, teria pessoas prontas para fazerem isso. Então fiquem com Deus, meus irmãos. Um abraço e tamo junto.